do Sul, que voltou a atingir áreas que já estavam na fase de limpeza. E agora a água voltou a aparecer em alguns bairros e voltou a subir. A Duda Romanha está aqui com a gente e nos conta essas informações. Duda, muito triste te ver de novo agora fazendo entradas ao vivo aqui com a gente, com capa de chuva e com muita chuva ao fundo das imagens. É isso que eu consigo observar e descrever aqui para quem nos acompanha. Chovendo forte agora em Porto Alegre, né? Chove muito forte. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham. Eu estou aqui na Cidade Baixa, dos bairros que já estavam em fase de limpeza até ontem. Ontem a gente tinha um sol muito forte e hoje a gente tem uma chuva torrencial que não para. Ela está agora já desde o início da manhã e algumas ruas voltam a ficar inundadas. Essa rua, em específico, com bueiros entupidos e regurgitando água. A água ela volta, então as pessoas já começam a sair das casas de novo, começam a ter a mesma coisa que viveram 2 semanas atrás. Esse momento de saída, correndo de casa, de não saber quando vão conseguir voltar, se vão conseguir voltar e onde a água vai ficar. Não tem como saber, porque agora não é o Guaíba, não é o Guaíba que está subindo necessariamente. É a rua mesmo, é o sistema que não dá conta dessa água da chuva, que encontra a água que já estava no sistema de drenagem e não dá conta de ser drenada junto com ela. Aqui onde eu estou, nesse prédio, a gente está meio abrigado. Eu consigo mostrar para vocês, quem nos acompanha pela televisão ou pelo YouTube, vai conseguir ver. A água chegou acima da minha altura. Chegou a mais de 1,60 m e aqui não é o nível da rua. No nível da rua, a água chegou mais alta ainda. E agora, então, ela volta a subir. Essa rua já estava praticamente seca. As pessoas estão saindo das casas correndo nesse momento. E a gente acompanhou nessa 1 hora que estamos por aqui, a água subindo mais ou menos 10 centímetros. A gente acha agora que já subiu até mais isso, porque agora realmente não dá conta e a água já se espalhou para as ruas ao redor. Aqui na Cidade Baixa, também no Menino Deus, na zona norte de Porto Alegre, esse cenário está retornando e no centro. A gente volta a falar dessa chuva forte, inicialmente ela não era tão preocupante para alguns lugares, como aqui em Porto Alegre a gente falava de um nível do Guaíba mais baixo, então a gente não estava tão preocupado, mas hoje então, ela volta a preocupar porque ela realmente está incessante. Volto com vocês. Duda, se proteja, né? Agora há pouco a gente já vinha acompanhando nos bastidores aqui as imagens de onde estava a Duda. A gente viu que a água subiu rápido, pediu para que ela se deslocasse para um local mais seguro, para poder se abrigar também, né? Porque estava tomando chuva ali. Se cuida, que a gente quer você bem e você volta a participar com a gente em outras oportunidades. A gente vê uma chuva muito intensa e a gente falava, né, Renan, Ju, sobre essa previsão de chuva de 150 milímetros em algumas regiões, até pelo menos a sexta-feira, preocupação muito grande, chuva de granizo em alguns pontos do sul, do Rio Grande do Sul, e a queda de temperatura vem acentuada também nas próximas horas, nos próximos dias, segue assim pelos próximos dias. Vamos continuar movimentando a nossa reportagem. A gente teve até uma dificuldade de ouvir perfeitamente a Duda por conta dessa chuva muito forte, né? Desse deslocamento dela, tentando se abrigar exatamente diante desse temporal. Vamos ver como é que está a situação com o Juan Romero, que segue aqui com a gente, falando exatamente sobre a chuva forte, sobre os pontos de alagamento que vão surgindo na capital. Juan, boa tarde também, sempre muito bom conversar com você aqui no Entre Nós. Oi, Thaís, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Assim como o local onde a Duda Romanha estava, que está um bairro de distância aqui de onde eu estou, ela na Cidade Baixa, eu no Menino Deus, atravessando a Avenida Ipiranga. Muito, muito, muito forte essa chuva por aqui. Apertou enquanto eu fazia esse caminho de um ponto ao outro para conseguir me posicionar aqui, achar um ponto com internet e com a proteção da chuva. A gente, quem está nos vendo na TV e na live da Band News, vê muita gente passando com guarda-chuvas, também muitos carros passando e com um certo ponto de acúmulo de água, até jogando um pouco dessa água para cima. Volta a chover muito forte aqui em Porto Alegre, mas ainda segue o alerta para leptospirose. É uma doença que vai surgindo, os casos vão surgindo após essas inundações, após os locais também com muita lama presente. A Secretaria Estadual da Saúde aqui do Rio Grande do Sul já confirmou 2 casos de mortes por leptospirose, de um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, que a confirmação se deu depois que o Laboratório Central do Estado confirmou, então,
essa amostra do homem de 33 anos, a morte que aconteceu na última sexta-feira, dia 17, e outro homem já havia morrido, um de 67 anos, na cidade de Travesseiro, no Vale do Taquari, também por conta de leptospirose. São os 2 primeiros casos de mortes desde o início das enchentes, no mês de maio, aqui no Rio Grande do Sul, desde o final de abril, na verdade, início de maio, aqui no Rio Grande do Sul. Mesmo que seja uma doença endêmica, com a circulação que acaba se proliferando por conta dessas fortes chuvas, casos como alagamentos, como essas inundações aqui no Rio Grande do Sul, aumentam essa chance de infecção. Por isso que existe a recomendação que a população procure, nos primeiros sintomas, os serviços de saúde. Sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça e também certas fraquezas e calafrios. Mas muita atenção, porque alguns desses sintomas chegam até a ser parecidos com os da dengue. Então, por isso a importância de procurar uma instituição de saúde. Ainda mais agora, com esses alagamentos que voltam a tomar conta de Porto Alegre. Aqui no Menino Deus, algumas quadras à minha frente, já é possível ver pontos de alagamento. Não fui até lá, até por questão de segurança. Inclusive, por conta desses alagamentos, a gente teve uma manifestação da Prefeitura de Porto Alegre, do diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, Maurício Loss, dizendo que foi surpreendido com esses altos níveis de chuva e por isso que o sistema de esgoto não estaria dando conta de continuar escoando essa água dos alagamentos para Porto Alegre. O diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss, falou em uma manifestação em vídeo junto com o comandante, o coordenador da Defesa Civil do município, Coronel Evaldo Rodrigues. A gente pode ouvir na fala dele. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, viu, Juan Romero? A gente não tem Não essa temos informação. a fala dele. Pode seguir daí. Não temos a fala dele, mas ele disse que foi surpreendido pelos altos índices de chuva aqui em Porto Alegre, mesmo com o Instituto Nacional de Meteorologia já prevendo esses altos níveis de chuva. E o diretor da Defesa Civil, como a gente não tem o vídeo, eu vou descrever o que ele falou, disse para os moradores de regiões térreas que já haviam sido atingidas por essa enchente de semana passada, que começou a baixar semana passada, buscasse monitorar a situação dos seus condomínios, dos seus prédios, mas em caso de maior necessidade, procurassem abrigos, mas não foi citado em nenhum momento um alerta de evacuação para essas regiões. De novo, a gente vê aí que houve uma falha, há falhas na comunicação, né, do que as pessoas precisam fazer, gente. Tá chovendo, tá numa situação catastrófica, de emergência. O que fazer? Para onde correr? Quais são as rotas de fuga? Quais são os caminhos? Qual a quantidade de chuva que está chegando? Isso não fica claro. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, está vivendo uma situação histórica, marcante na vida dessas pessoas, né? Feridas abertas, cicatrizes para essas pessoas, e ainda assim volta a chover, as coisas voltam a se repetir e não há clareza nessa recomendação. E, Renan, é fundamental você, quando traz uma recomendação, né, em caso de saída, mesmo que a comunicação seja clara, você precisa dar essa rota muito clara, né? Não adianta falar, sai de casa e vai para que abrigo, porque o deslocamento na própria cidade mostra aí, mais uma vez, né, através de imagens, de relatos como do Juan, também da própria Duda, que esses deslocamentos estão praticamente inviáveis em boa parte da cidade. Então não adianta, sai e procura um abrigo, tá? Onde? Que local seguro? Até que ponto eu posso sair ou eu tenho que buscar um local mais alto onde eu estou porque não há essa possibilidade. Eu posso me colocar em um risco maior ainda com o deslocamento. Então é importante que essa comunicação seja eficaz e parece que algumas lições vão demorar muito ainda para serem aprendidas, né, Renan? Não importa dinheiro, se tem verba, se não tem, o negócio é saber fazer, né? Saber comunicar e saber fazer e tentar atender as pessoas. É sempre essa discussão, né? Só trazendo um pouco aqui para a minha questão sempre, né? Quando a gente fala, por exemplo, da questão de uso do dinheiro público, é sempre essa questão, é o mau uso do dinheiro público. Não adianta você jogar dinheiro e ontem a gente falando, né, sobre você gastar muito dinheiro e você não ter um bom projeto, você não fazer uma boa gestão, e aí não funciona, né? A questão é sempre essa, né? Impressionante. Vamos continuar no Rio Grande do Sul. Tem chamado da nossa repórter Maria Fernanda Luxinger. Ela está acompanhando a situação em um dos hospitais de Porto Alegre que foi alagado no começo dessas chuvas e que nesse momento voltou a viver uma situação bastante preocupante. A imagem que chega agora de Porto Alegre, nas imagens da Maria Fernanda, é uma imagem assustadora da água brotando de um bueiro em uma das avenidas da cidade. Por favor, suas informações para a gente.
Oi, Renan, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. A situação, de fato, é muito complicada. Como você disse, eu estou aqui na rua que dá acesso ao Hospital Mãe de Deus, um dos principais centros de saúde aqui da capital gaúcha. E o que a gente vê bem aqui atrás de mim é um bueiro soltando a água para fora com força. Eu vou tentar virar minha câmera para mostrar para vocês e mostrar muito bem a situação que está acontecendo por aqui. A água passando com correnteza pela rua, indo em direção à Avenida Praia de Belas, que fica um pouco mais atrás, e aqui um bueiro que está começando a soltar água agora, viu? Eu estou aqui faz aproximadamente 1 hora com a equipe de reportagem, fazendo outras entradas, e a situação não estava acontecendo até agora há pouco, viu? Foi pouco tempo que eu me desvencilhei aqui e eu cheguei e voltei com esse bueiro soltando água para fora. Mas a gente vê que mais lá à frente, e eu sei que está chovendo muito, por isso a qualidade da imagem pode não estar muito boa, mas tem outros bueiros na mesma situação. Durante a manhã, eu acompanhei alguns outros resgates que aconteceram por aqui. Agora, aqui atrás de mim, um carro do Exército passando, porque, de fato, é muita chuva caindo, muita água, e não para de chover um segundo desde hoje de madrugada. E, ao mesmo tempo, esses bueiros que estão devolvendo a água aqui para a rua do bairro Menino Deus, que fica na região central. O hospital, que fica logo mais à frente, eu não consigo acessar ali porque a água já está muito alta. Ele também está em situação de perigo. A gente conversou agora há pouco com a equipe e eles nos explicaram que os pacientes, eles não tiveram que ser novamente removidos porque eles não chegaram a voltar para lá depois do alagamento. Então não tem nenhum paciente para ser removido agora às pressas, como aconteceu nas últimas semanas. Mas agora a preocupação é com o setor de emergência que fica no subsolo, que já havia sido inundado pela primeira vez e que agora corre risco novamente. A rua de trás do hospital, que dá o acesso mais facilitado a isso, também está numa situação de alagamento muito forte. E a situação é de realmente água subindo muito, muito, muito rápido aqui no bairro Menino Deus e correnteza, inclusive, viu? Essa correnteza que começou agora há pouco e, de fato, os bueiros estão soltando muita água por aqui, viu? Fernanda, obrigada, tá? E eu vou dizer para você o que a gente falou agora há pouco também, para a Duda, para o Juan, se proteja.